Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química, e hoje a gente vai falar sobre o tópico ligações químicas, especificamente ligação iônica, tá? Então, ligação iônica, professor, mas o que é isso? Onde que a gente vai utilizar isso? Onde está isso no nosso dia a dia, né? Então, ligações iônicas, pessoal, vamos resumir assim, bem simples, tá? A maior parte das ligações iônicas está presente nos sais, tá? Então, todo mundo utiliza algum tipo de sal. Por que a gente fala principalmente dos sais? Porque, como vocês podem observar, a gente tem alguns cristais, alguns cubos, né? Então, a ligação iônica, ela parte do princípio chamado retículo cristalino, tá? Mas isso a gente não vai comentar tão afim hoje. Então, a gente vai falar mais especificamente sobre o tipo da ligação e como que ela funciona, ok? Bom, o que são íons? Então, se a gente está falando, pessoal, de ligação iônica, então, ligação iônica é uma ligação que contém íons, tá? Então, o que são íons? Então, íons, a gente tem duas divisões para íons, chamados cátions, tá? Então, os elementos com carga positiva, e os íons chamados de ânion, tá? Os elementos com carga negativa. Então, a gente tem essa subdivisão, íons, chamados de cátions, cargas positivas, e ânions, cargas negativas, ok? Professor, e quem realiza ligação iônica? Tá? Qual é o tipo de elemento? Então a gente já estudou a tabela periódica, certo? Então a gente já sabe as divisões dos elementos. Então, metais, não metais, gases nobres, hidrogênio. Então, a gente já sabe essas separações. Então quem realiza ligação iônica? Quem são os tipos de elementos que realizam ligação iônica? Então, a gente tem aqui metais com não metal, tá? Então, o grupo dos metais com o grupo dos não metais, certo? E metal com hidrogênio. Somente esses dois grupos que podem formar algum tipo de ligação iônica, ok? Cloreto de sódio. Acho que eu já ouvi comentar aqui que é cloreto de sódio. Então, todo mundo tem e utiliza todo dia, né? Então, a gente utiliza o sal de cozinha. Então, cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha. Por que a gente vai tratar do cloreto de sódio? Então, é o principal elemento aí que a gente vai utilizar na ligação iônica, certo? Então, a gente tem o seguinte. Cloreto de sódio, pessoal, se vocês observam aqui na imagem, tá, microscópica, a gente identifica o quê? Pequeninos cristais, tá? Isso daqui é chamado, então, de retículo cristalino. O que acontece? São vários cristalzinhos, tá? A gente consegue identificar ele em grandes cristais, né? Se a gente olhar, então, geralmente, se a gente passa o dedo, a gente consegue identificar alguns cubinhos menores. Porém, dentro desses cubinhos existem outros milhões de cubinhos, tá? Então a gente tem um aglomerado aí de cubinhos. E essa é a questão do retículo cristalino, que é a principal característica da ligação iônica, tá? Formar esses chamados de cubos, né? Então vamos lá. Vamos pegar o caso aqui do sódio, certo? Sódio, então a gente tem Na. Pessoal, uma questão aqui bem importante para vocês tomarem cuidado. Que a gente tem uma imagem, tá? De um tipo de tabela periódica. Então, pode ter muitas variações da tabela periódica. Por exemplo, professor, mas o número de cima não é um número atômico? Não, cada tabela tem uma sua especificidade. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar a legenda que está lá embaixo, indicando onde que está cada tipo de elemento. Por que eu digo isso? Número atômico nesse tipo de tabela está aqui embaixo. Tá? Então, pode gerar uma confusão. Então, vamos continuar. Número atômico, então, do sódio é igual a 11. E agora, o que a gente vai fazer com esse número atômico? Então, a gente falou há pouco nas aulas anteriores sobre distribuição eletrônica. Vocês já fizeram várias vezes distribuição eletrônica, certo? O que tem a ver, então, a distribuição eletrônica? Então, quantos elétrons vai ter na última camada do sódio, pessoal? Então, aqui já tem desenhado para a gente, mas a gente vai fazer a distribuição. Na primeira camada do sódio, a gente tem 2 elétrons. Na segunda camada do sódio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na terceira camada do sódio, a gente tem 1 elétron. Então, 2 com 8, 10. Com mais 1, 11. O que acontece? Na penúltima camada, quantos elétrons ele tem?
8. Se eles buscam estabilidade, então o que vai acontecer com esse elétron? Vamos lá. E o cloreto? Cloro, né? O que tem o cloro aqui? A gente já comentou sobre o cloro, hein? Número atômico, então, do cloro aqui embaixo, 17. Isso indica pra gente o quê, pessoal? 1, 2 elétrons no primeiro, tá? No primeiro nível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no segundo nível. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no terceiro nível. Então, o que é mais fácil de acontecer aqui, pessoal? Na junção desses dois elementos. O cloro doar 7 elétrons para o sódio ou o sódio doar apenas 1 para o cloro? Então, vamos falar sobre isso, então? Então, aqui, ó, a gente tem a distribuição feita, tá, da forma que vocês conhecem. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tá? Então, a gente observa o seguinte. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 8 elétrons. Terceira camada para o cloro, tá? 7 elétrons. Então, isso indica pra gente o quê? Para chegar a 8, precisa de quanto? Mais 1, não é? Então, o que acontece aqui? Ele precisa receber um elétron, tá? E o sódio? Vamos fazer a distribuição do sódio? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, na última camada do sódio tem quanto mesmo? 1 elétron. Então, não é mais fácil ele perder esse elétron, pessoal? É, e ficar com 8 na penúltima. Então, vamos ver como que fica essa junção. Sódio mais, tá? Por que mais? Porque ele tem elétron sobrando, tá? E cloro menos. Por que menos? Porque ele tem um elétron para chegar, falta um elétron para ele para chegar à estabilidade, ok? Então, se a gente faz a doação deste elétron do sódio para o cloro, o que acontece? A gente forma NaCl, cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha. Bom, outros elementos, professor, mas só tem sal de cozinha que é ligação iônica? Não, existem outros tipos de sais também, tá? Não especificamente só sal, tá? Mas a principal característica são os sais. Então tá, vamos pegar então o elemento magnésio, tá? E o elemento cloro. O elemento magnésio, então, ele está no segundo período, tá? E ele tem seu número atômico como 12. Vamos fazer essa distribuição de 12, então? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tá? Então, só para relembrar como que a gente faz isso mesmo, a gente vai contando quem? O número aqui em cima, tá? Então, 2, 4, 10, 12. Beleza, então a gente chegou em 12. Na penúltima camada ele tem quantos elétrons? 8. E na última? 2. Ok, então será que ele consegue receber 6 de alguém? Muito difícil, né? Então, vamos ver o cloro. Qual que é a situação? A gente já falou bastante, tá? Então, o cloro tem que estar bem ciente aí. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Última camada, ele termina então com 7. Indica que ele precisa receber 1, né? Então, se ele terminou com 2, no caso do magnésio, a gente tem o quê? Mais 2, tá? Então, a carga dele, ele tem mais 2. Então, esse elemento ele é chamado de íon cátion, né? E o cloro é chamado de íon ânion, certo? Vamos ver como que fica essa junção, então? Cloreto de magnésio, tá? Mas, professor, acho que eu já ouvi falar sobre cloreto de magnésio. Ah, provavelmente você já utilizou leite de magnésio, tá? Bem parecido? Não, tá? Mas tá no caminho, a gente já vai chegar nesse ponto. Então, vamos lá. Cloreto de magnésio, um sal. A gente tem magnésio com 2 cargas. Beleza, 2 cargas. E cada cloro só pode receber uma carga dessa, tá? Então, para cada carga, a gente tem o quê? Um cloro. Porque se o magnésio tem 2 e o cloro só pode receber 1, o que a gente vai fazer? Eu tenho que utilizar 2 cloros. Isso, então, torna para a gente o quê? MgCl, tá? Então, a gente tem cloreto de magnésio, ok? Bom, pessoal, a gente falou um pouquinho, então, sobre ligação iônica, tá? Uma forma bem simples, bem sucinta, sobre ligação iônica. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês, então, no próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!